Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, por gentileza, vamos começar mais um culto. Já levanta aplaudindo o nome do Senhor, celebrando a Ele. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Então expresse a sua felicidade aí, cumprimentando algumas pessoas, pelo menos 17 pessoas aí, para que a sua noite faça sentido com o outro. Isso é importante demais. Nós estamos aqui no nosso terceiro dia de congresso. Meninas, muito bom revê-las. Tudo bem? Vamos com tudo. Hoje a galera da MAFA está aqui, o Ministério Load também está aqui conosco. A galera da JTL está aqui? Muito bem. Será uma noite incrível em que Deus irá falar nos nossos corações. Mas antes disso, desejamos e acreditamos que a nossa maior alegria é poder expressar o que carregamos, que é a presença do Senhor dentro de nós, é a glória de Deus se movendo em nossas vidas. E eu quero compartilhar com um versículo para começarmos este culto. 2 Coríntios capítulo 4, versos de número 8 e 9 e 10 e 11. Diz assim, querem abrir? Tudo bem, não, acompanhe. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa noite. E não há razão maior ou melhor para estarmos aqui a não ser expressar toda a nossa gratidão. Senhor, estamos reunidos enquanto corpo de Cristo para prestar mais um culto a Ti. E queremos que os nossos corpos sejam, Senhor, como uma oferta, para que o Senhor possa receber o nosso culto racional. Nada é mais importante do que exaltar aquele que é digno de glória, honra e louvor, que é o autor da nossa fé. A gente não se move pelo que vemos. Nós, Senhor, temos a certeza que o Senhor está no trono, à destra do Pai, mas o Teu Espírito, o Paráclito, o encorajador, o intercessor, aquele que escolheu habitar dentro da nossa vida, dentro desse tabernáculo humano, nos ajude hoje a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Faça com que essa noite seja a noite mais importante das nossas vidas. Não porque o Ministério Load está aqui, não porque a MAFA está aqui, não porque é mais um dia da nossa conferência, mas é porque nós estamos, ó Deus, cultuando aquele que é desde o princípio, antes de existir. Ele já existia, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Ele era Deus, e nada pode impedir hoje o louvor da Tua igreja. E é por isso que nessa noite nós nos desprendemos, Senhor, da nossa capacidade. Nós, ó Deus, desprendemos a nossa intelectualidade, Senhor, da nossa capacidade de entregar por si mesmo o nosso melhor louvor. Não é a nossa capacidade, não são as capacidades dos músicos, não são as habilidades das pessoas que estarão aqui em cima. Tudo isso faz parte, o Senhor que entregou a eles. Mas eu peço que o Espírito Santo flua, e quando estarão aqui nesta plataforma entoando cânticos, que a nossa adoração, a adoração, Senhor, do corpo de Cristo se misture e juntos possamos tornar o céu, e essa adoração chegue como incenso suave às suas narinas, e a glória do Pai possa, Senhor, de alguma forma se manifestar nesse ambiente, porque é o Senhor que está aqui. Onde o Senhor está, algo acontece. Onde a Tua presença está, há renovo, a transformação, a cura, a libertação, e o nosso coração agora, Senhor, se inclina para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E às vezes passamos por situações difíceis, como lemos a Tua palavra, às vezes estamos angustiados, abatidos, perplexos, às vezes estamos, ó Deus, distantes de uma realidade favorável. Quem sabe
está duvidoso, a nossa mente cansada, mas agora nada disso importa, porque nos próximos segundos nós estaremos levantando um altar de adoração àquele que é todo poderoso. E eu convido você nessa noite, não esperar as canções te conduzirem. Eu convido você nessa noite, não esperar a junção dos acordes juntamente com a voz da ministra, mas comece a levantar cânticos de adoração. Comece a dizer: Santo, oi Pai, eu estou aqui. Comece a dizer assim, talvez nem era para eu estar aqui. Quem sabe o teu coração está triste. Quem sabe você ficou alguns minutos atrás. Ei, mas o cordeiro que foi imolado e entregou-se no madeiro morreu para que você pudéssemos ter vida e vida com abundância. E é por ele que estamos aqui, e é para ele que nós estamos aqui, e é dele que nós estamos aqui. Então nada pode cessar a sua adoração nessa noite. Vai mais um dia nesse congresso, porque tudo é para o Senhor. Aquilo que nos move é para o Senhor, a nossa entrega é para o Senhor, a recepção é para o Senhor, essa blusa é para o Senhor, a bala que entregamos é para glorificar o nome do Senhor. Então Deus, toma o primeiro lugar nessa noite, nesse ambiente. Pai, abençoe as nossas vidas, toma as pessoas que estão servindo lá na recepção, no hall, na mídia, as pessoas que estarão aqui na plataforma. Deus, conduzindo este culto, Senhor, vamos ministros de adoração, como Lucas, ó Deus, que vai ser um instrumento do Senhor para conduzir a nossa vida hoje no desejo do teu coração, porque este culto é para o Senhor, e se é para o Senhor, precisa ser melhor. Fique aqui, Deus, fique aqui, habite aqui, manifeste a tua presença aqui, e que nada possa atrapalhar a tua adoração nessa noite. Se você já está sentindo a presença de Deus, se você tem certeza que foi o Senhor que marcou o encontro contigo, dá um glória a Deus aí, querido, e aplauda o nome do Senhor.
Você pode encher esse lugar de adoração ao Senhor. Pai, só porque Tu és digno, nós estamos aqui, Pai. Não é porque o Senhor precisa, é porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Pai. Nós nascemos para Te exaltar. Nós nascemos para Te adorar, Pai. Nós nascemos, Senhor, para estar no Teu altar, Senhor.
Porém, cuidaste desse pente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, porém, cuidaste.
ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Vamos lá, vamos lá. Não cessa sua adoração, porque uma canção acabou. Continue adorando a Ele. Nós não nos movemos simplesmente por letra de música, mas nós nos movemos por adoração a quem Ele é. E você acabou de pedir para que o Senhor venha ferir o seu coração. Você acabou de pedir para que o Senhor venha e faça na tua vida algo diferente do seu dia a dia, daquilo que a gente deseja. Não se permita. Não é possível que a adoração cesse. Não é possível que é como uma imagem refletida na TV. A gente conversa muito sobre isso. Quando se termina um momento de louvor ou há uma transição de músicos, parece que a gente para e a gente é movido por um fator externo. Olhe, motivação é uma força interior. E só tem motivação quem tem algum motivo. E se você está vivo, você tem motivo. Porque a graça te alcançou e a misericórdia de Deus te mantém de pé. Então não cesse a adoração dos seus lábios, porque a música acabou. Sabe, Deus não precisa de nós. Sabe, Deus não precisa da adoração. Deus não precisa dos músicos, do teclado, do baixo. Deus não precisa, porque existe a todo tempo, sem cessar, dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Quem precisa é você. A minha irmã disse isso daqui, não é Deus, somos nós. Porque à medida que você vai adorando, ei, Natália, à medida que você vai dando glória a Deus, à medida que você vai dando aleluia, você vai se lembrando para que você existe. Vou te dizer, não é para ocupar um cargo grande, talvez em uma grande empresa. Não, você não existe para, quem sabe então, ocupar uma grande cadeira numa grande academia, ou quem sabe ocupar um grande cargo público, ou até dar aula numa faculdade. Não, você não existe para criar novas leis, ou então trabalhar em grandes hospitais, ou quem sabe até em algumas repartições privadas. Não, você não foi criado para isso. Você foi criado para morar com Ele na eternidade. E enquanto isso não acontece de uma forma macro, enquanto o reino não se estabelece por completo, o nosso coração precisa queimar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus para nós hoje, é ser parecido com Ele, é ser moldado por Ele, é ser envolvido pelo Espírito, até que em nós não sobra nada. O apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais pensamento por mim mesmo, eu não preciso me preocupar olhando com o dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Deus sabe da minha necessidade, mas uma coisa eu sei: eu quero viver de acordo com o Espírito Santo, para onde Ele quer me levar, o que Ele quer que eu faça, onde eu tenho que me mover. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ei, Deus te trouxe até de uma mulher para dizer: os seus planos serão frustrados. Os seus planos serão frustrados. Não muda, não muda. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Não muda, eu quero chegar lá em cima. Os seus planos serão frustrados, porque eu sei que os planos do Senhor sempre são melhores do que os seus. Então nessa noite, não se preocupe com o teu futuro, não se preocupe com o teu presente. Eu te aconselho: esqueça do seu passado.
e olhe para cima, pelo autor e consumador da sua fé, e deixa para trás, e siga para o alto, segue para o alto, segue para o alto. A palavra ali, prossiga para o alto é ir colocar força, como se fosse algo que você quer alcançar de qualquer maneira. É isso que nós precisamos, Gabi. Nós precisamos colocar força, desejo, intensidade. Não é sobre queimar, é sobre continuar ardendo. Ei, não é sobre pegar fogo, é sobre manter aquecido, independente das circunstâncias e da realidade. Deus vai mudar o teu cenário, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai ajudar o teu coração. E nessa noite, Ele é uma porção nova. Esteja pronto para caminhar numa nova realidade, não da terra, mas do céu. Porque quando a glória desce, tudo é transformado. Quando a glória do Senhor entra no ambiente, aquele ambiente ele é transformado. E é isso que queremos nessa noite. Continue aqui, Deus. Use os meninos para louvar a tua glória e aqueça os nossos corações, porque nessa noite algo de extraordinário vai acontecer na tua vida. Declare. Veja, a vida está tão perto. A paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? O Cristo do nosso mundo. Ao Senhor. E nem eu irei ao seu posto. Ao Senhor. Como um livro para o país. E veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam?
sonho de fazer uma faculdade. Mas talvez, por mais que seja a vontade do teu coração, não seja a vontade de Deus. Nós temos que obedecer e nos mostrar a divina. Não dá para viver na sombra dos nossos sonhos. Não dá para sonhar os nossos sonhos. Os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Declare nesse refrão que Ele é o trono, Ele é o poder para sempre. Uau! Veja os tronos, sobre toda luz ao chão, até o meu coração se deu, deita tudo, se rendeu. Quem não louvará?
Desejos são por
socorro e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei de lá vem socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. Yeah.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Amém. Amém. Quem está sentindo a presença de Deus, já fala a Deus. Amém. Quero chamar aqui o nosso querido amado. Primeiro drama, cara. Ouça o que Deus vai falar contigo agora. Quem está ansioso, diga eu. Levanta sua mão para cá. Pai, nós queremos orar pela vida do Lucas, do teu filho, teu escolhido. Sabemos que o Senhor já falou com ele, que possa ser apenas um instrumento para os nossos corações, aquilo que precisamos ouvir através da tua palavra, através do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pai do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui essa noite. E hoje, em especial, porque duas pessoas vieram para esse culto, que são duas pessoas muito especiais para mim. Minha mãe e meu pai, que estão ali atrás. Eu queria muito agradecer vocês por terem vindo, porque, para quem não sabe, o meu pai passou uma situação muito difícil, alguns anos atrás. Ele teve um tumor. E eu sei quanto que é difícil para ele estar ali sentado. Ainda mais nesse filho. Então, para mim, é uma honra muito grande ter vocês dois. Tudo que eu sei de Bíblia, tudo que eu sei de palavras, se eu estou aqui hoje, eu devo esses dois. Então, eu amo muito vocês. Tá muito obrigado. Mas, eu, essa semana, tentei ao máximo me conectar com Deus para poder trazer uma palavra, mas eu espero que não seja eu que fale hoje, eu espero que seja o Espírito Santo falando pelo coração. Amém? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 25. Aleluia. A presença de Deus já está nesse lugar, irmão. Vamos permanecer conectados com. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes então Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá para a gente esse pão, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém, amado? Antes da gente entrar no texto em específico, eu gostaria de dar um pouco mais de contexto para vocês. No começo do capítulo de João 6, no comecinho, a gente vai ter uma passagem muito conhecida, que é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. A multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Aquele menininho que se ofereceu para doar aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e Deus multiplicou e manifestou a tua glória, multiplicou e todo mundo comeu. Mais de 5 homens comeram naquele dia. E a multidão, quando viu aquele sinal, quando viu aquele milagre, eles declararam assim. Se você leu o versículo 14, eles dizem assim: sem dúvida, este é o profeta que devia ver o mundo. Então, quando eles veem o milagre da multiplicação, eles reconhecem Jesus como profeta. Só que depois desse dia, durante a noite, os discípulos pegam o barco e eles vão atravessar o mar, eles vão em direção à cidade de Cafarnaum. E eles encontram Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Vocês conhecem também essa passagem. Jesus entra no barco e vai com eles até Cafarnaum. E aí no dia seguinte, o povo chega e fala assim: pô, vamos lá, cara, vamos lá onde Jesus multiplicou os pães, vamos ver se ele está lá, né? Aí eles chegam lá, Jesus não estava lá. Aí eles falam assim: caraca, Jesus não está aqui, o que a gente vai fazer?
Pô, vamos pegar aqueles barcos que estão aqui e vamos lá. Falaram para ele que Jesus falou em Cafarnaum, vamos para Cafarnaum. E aí quando eles vão lá para Cafarnaum, é que o texto que a gente se encontra aqui chega, porque o texto começa com um encontro. É um encontro entre a multidão e Jesus. E aí a população diz assim, Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus fala para eles assim, ó, a verdade é que vocês me procuram não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês ficaram satisfeitos com os pães que vocês comeram. A multidão que Jesus está falando é a mesma multidão que Jesus tinha operado lá. Então o povo que estava encontrando com Jesus era o mesmo povo que tinha acabado de passar por milagre. E Jesus está falando assim para eles, vocês não me procuram por eu ser o Messias, vocês não me procuram por quem eu sou, mas vocês me procuram por aquilo que eu proporcionei para vocês. Vocês me procuram não porque o foco de vocês está naquilo que eu sou, aquilo na minha revelação, mas me procuram por aquilo que eu fiz vocês passarem, por aquilo que por eu ter saciado a tua fome, mas uma fome momentânea, que te alivia só por um momento, uma fome que não mata realmente, uma fome que só é saciada por um instante, mas se você quer realmente matar sua fome, se você quer realmente matar sua sede, então você tem que entender quem eu sou. Então, o que Jesus está falando para essa população é o seguinte, é que você não deve ser dirigido pela tua ambição, mas sim pelo teu propósito. Porque quando você é dirigido pela tua ambição, você só segue a Deus pelas bênçãos que Ele pode te proporcionar. Então Deus pode me dar um carro, Deus pode me dar uma casa, Deus pode me dar um casamento abençoado, então eu sigo por isso. Mas não. Mas quando você tem um propósito, o dinheiro aparece na tua vida, mas ele tem um propósito. O sucesso aparece na tua vida, mas ele tem um propósito. Porque como já foi dito nessa noite, não tem a ver com sobre você, tem a ver com Ele. E muitas vezes a gente busca a Deus ambiciando só as coisas. A gente quer, a gente deseja. Mas cadê o propósito disso tudo? Onde está Ele nisso tudo? Sabe por quê, mano? Porque quando a tua vida é baseada em ambição, quando você dirige a tua vida por ambição, acontece aquilo que está na Bíblia, no texto de Mateus, como diz assim, ó, a gente ajunta tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas o conselho de Deus para nós, o conselho de Jesus para a gente é, a gente tem que juntar tesouros do céu. Então aquela população estava procurando Jesus com esse sentido, com esse foco. Comer pão, estou com fome, quero comer, Jesus operou milagre, então vamos lá. Vamos lá porque Ele vai fazer milagre novamente. Mas quando você tem propósito, não. Quando você tem propósito é diferente. Mas não é assim. A conexão daquele povo com Jesus estava alicerçada no pão que tinha sido multiplicado. Mas vamos continuar. Quando Jesus fala com eles, Jesus fala assim, olha só, vocês não devem trabalhar por essa comida. E quando Deus fala trabalhar, então o povo associa, caramba, então trabalhar tem a ver com obras. Então, que obras? Que obras que eu tenho que fazer para agradar a Deus? A pergunta que eles falam assim, quais são as obras que Deus requer? E aí Jesus diz para aquele povo assim, ó, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Irmão, por quê? Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que Ele é. O que você faz, não tem como você, nada que você possa fazer vai, de certa forma, mudar aquilo que Deus é. Não vai. Ele é e pronto. E a gente tem que crer nele por aquilo que Ele é. Não é por força do teu braço, é por quem Ele é a essência dele. E aí, diante dessa resposta, então, o povo fala assim, beleza, eu tenho que crer em ti, então, qual o sinal? Qual o sinal que você vai me dar para que eu acredite em você? Qual o sinal que você vai me dar para que eu consiga ter fé em ti? Mas, gente, vamos lembrar uma coisa? Eu comecei falando com vocês, esse povo tinha acabado de passar por uma multiplicação de pães e de peixes. Um ato sobrenatural, milagroso. E aí eles vêm para Jesus e perguntam, qual o sinal? E é engraçado que eles ainda usam Moisés. Então, assim, ó, Moisés derramava maná do céu. Pão todo dia, fresquinho. Chegava lá de manhã, pegava o pãozinho, comia, mas no outro dia também. O só multiplicou ontem e hoje, não? Sabe, gente, quantos sinais que Jesus tem que fazer? Quantos sinais que Jesus tem que fazer na nossa vida? Gente, cadê o Raul, gente? Me ajuda aqui, Raul. Teclado, por favor. Eu não gosto de falar sempre por música, não, porque é adoração.
Gente, a música atrai a presença de Deus. A gente tem que adorar, a gente não pode parar de adorar. Glória a Deus. Então eles perguntam, Senhor, me dá um sinalzinho aí para eu acreditar em tudo. E, amado, o pior tipo de cego, vou repetir isso, o pior tipo de cego é aquele que enxerga. Porque por mais que eles tenham visto a manifestação da glória de Deus, o milagre que o Senhor operou, mesmo assim eles ainda não entenderam quem Deus era, quem Jesus era. E sabe o que é interessante? É que por mais que eles não fossem cegos carnais, eles eram cegos espirituais. Porque eles viam, mas duvidaram. Porque eu comecei falando para vocês que eles falaram que Jesus era profeta, mas é interessante que o texto diz assim, ó, quando eles viram o sinal, quando eles viram esse sinal. Que sinal? O sinal da multiplicação dos pães. O sinal da provisão. Aí eles acreditaram que Jesus era profeta. Mas como Jesus não operou o milagre, então ele não é mais profeta. Então ele precisa dar outro sinal para ele mostrar quem ele é. Mas sabe por quê, amado? Sabe por que essa população, esse povo, essa multidão estava cega? Porque eles insistiam em voltar para o ambiente de incredulidade. E, amados, a incredulidade é especialista em nos desconectar com Deus. Os ambientes de incredulidade são especialistas em nos gerar dúvida e nos fazer esquecer de todas as maravilhas que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Tem um texto da Bíblia, Mateus 11, 21, que Jesus vai falar sobre algumas cidades, e aí Jesus fala assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tiro e Sidom eram cidades estrangeiras, eram cidades que tinham um povo pagão. E Jesus está afirmando para essas duas cidades: olha só, se os mesmos sinais que eu tivesse feito aqui entre vocês, eu tivesse feito lá, eles teriam acreditado. E aí Jesus continua falando sobre Cafarnaum, que inclusive é onde se passa a nossa passagem, e ele fala assim: olha só, Cafarnaum, se eu tivesse feito esses milagres em Sodoma estava firme até hoje. E aí, quando a gente entende isso, dá para a gente entender melhor o contexto de Marcos 8, 22. Eu queria que você abrisse, bota aí para mim na tela, por favor. Marcos 8, 22. Então, Jesus vai fazer um milagre em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. E aí, quando a gente lê Mateus 11, 21, a gente entende esse milagre melhor. Jesus estava em Betsaida, a mesma cidade que ele tinha falado, que se tivesse operado milagres em outra, eles teriam acreditado. Levam o cego até ele. E é interessante que para o milagre acontecer, ele tira o cego de Betsaida, ele tira o cego daquele povoado, ele leva ele para fora, cospe nos olhos dele, pergunta se ele está vendo alguma coisa, ele fala assim: cara, eu estou vendo homens como se fossem árvores. Aí ele toca de novo, e aí os olhos dele são abertos. Sabe por quê, mano? Deus precisava tirar o cego do ambiente de incredulidade, do ambiente que não tinha fé, para que o milagre dele fosse operado. Mas é engraçado que esse milagre tem duas etapas. Primeiro ele cospe nos olhos dele, e se você reparar, o cego ele vê, mas ele não vê claramente. Por quê? Porque ele começa a ver como aquele povo via. Só a visão natural dele tinha sido restaurada. Ele via homens, mas ele via homens como árvores. Ele não conseguia discernir, ele não conseguia ter discernimento, ele não conseguia saber diferenciar o que era um homem e o que era uma árvore. E Jesus vai, e Jesus toca com a mão dele nos olhos dele e fala assim: agora você vê claramente, agora você vê abertamente. Ela, deixa eu te falar uma coisa: você, para ser curado realmente por Deus, você precisa sair desse ambiente de incredulidade.
Você precisa se desconectar dessa falta de fé. Você precisa se desconectar desses lugares que te levam para longe do Senhor. E quando ele fala assim, olha só, vai para casa, mas não entra no povoado novamente. Jesus está falando para ele assim, não volta para o lugar de incredulidade. Não volta para onde eu te tirei. Você quer se conectar comigo? Você quer ter relacionamento comigo? Então não volta para lá. Sabe por quê, amado? Jesus, ele opera vários milagres na nossa vida. Ele quer que a gente se mantenha nele. Mas muitas vezes a gente insiste em voltar para o ambiente de onde ele tirou a gente. A gente insiste em voltar para os ambientes onde a gente não deveria voltar. Porque provavelmente aquele homem ficaria cego de novo. Talvez não cego, natural, mas espiritual. Porque aquela cidade era contaminada por incredulidade. Diversos sinais tinham sido feitos, e mesmo assim, eles não creram. A gente não pode ficar nesse tipo de ambiente. Jesus afirma para eles, no nosso texto, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele é o pão da vida. Muitas vezes a gente não entende os mistérios que Deus tem para nós. A gente lê a palavra, a gente não consegue entender, a gente não consegue discernir, a gente não consegue. É porque a gente não está conectado com Ele verdadeiramente. E uma coisa muito básica para a gente se conectar com Deus é a oração. É a oração. Porque a oração, ela é uma conversa com o Senhor. E numa conversa, eu falo, escuto. Você fala, você escuta. Só que as nossas orações, elas têm se tornado só monólogos, sabe? Eu chego para Deus, eu falo, Senhor, olha, abençoa minha vida, abençoa a vida dos meus filhos, da minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Termina a oração, amém, abre a porta do meu quarto, sai daquele ambiente e foi embora. Que conversa é essa? Onde só você fala? Que conversa é essa? Onde só você manifesta teus prazeres, as suas vontades. Sabe, qual foi a última vez que você realmente teve uma vida de oração, um momento de oração, sabe? Eu não digo que a gente não tem que ter momentos de oração onde a gente ora para Deus abençoar o nosso almoço, abençoar a nossa saída. Não, mas qual foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto, você dobrou os seus joelhos, você deitou na tua cama, e você sentou, você foi orar e falar assim, Deus, ó, cara, que hoje o dia foi difícil. Vontade de matar todo mundo, de discutir tudo. Qual foi o momento que você abriu a palavra, que você leu a palavra e deixou que Deus falasse com você, você só ficou ali, naquele momento de oração, então Deus, fala comigo, manifesta-me. A gente precisa disso, Deus. A gente precisa disso, querido. Sabe por quê? Porque como é que eu vou ser cristão se eu não conheço a Deus, se eu não falo com Ele? A gente só tem relacionamento com alguém quando a gente conversa. Só vou conhecer os seus segredos se você contar para mim. E se eu falar para você, eu tenho que me relacionar. Para me relacionar, eu preciso ter contato, eu preciso ter conversa, eu preciso ter papo, precisa ter tempo de mesa, tempo de qualidade. Às vezes a gente tem tempo de qualidade para tudo, mas a gente tem tempo de qualidade com o nosso Deus. E a gente só vai crescer, se conectar realmente com Deus, quando a gente entender que a gente precisa ter tempo com Deus. Tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele. Eu sei, cara, minha vida é cansativa, mas, cara, Ele é nosso amigo. Ele nos alivia. O jugo dele é suave, Ele nos ajuda a carregar. Gente, Deus é maravilhoso. A gente tem que estar conectado, a gente tem que estar conectado. E se você vê quando Jesus ele vai ensinar a gente a orar, em Lucas 11, ele fala assim, ó, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração é para que Deus manifeste a vontade dele em mim, é para que eu diminua e ele cresça em mim. A oração é para que o Senhor cresça, para que o Senhor se manifeste na minha vida. A gente precisa viver uma vida de oração, a gente precisa viver uma vida de leitura de palavra. É só assim que a gente vai realmente se conectar com Ele. Mas é impossível uma bateria ficar carregada para sempre. E a nossa bateria é tipo bateria de iPhone, sabe? Descarrega o tempo todo. O tempo todo descarrega. A gente precisa estar o tempo todo ligado na tomada. O tempo todo
experimentando Deus, tendo contato com Deus, fazendo Ele crescer sobre as nossas vidas. A criança está cheia, transbordando, para que o Senhor flua em nós, para que o sangue de Cristo flua em nós. Nós precisamos estar unidos com Cristo, como um verdadeiro corpo, para que Deus flua através de nós. Só que a gente tem que ser membro do corpo. E muitas vezes a gente tem sido prótese do corpo. A prótese, ela exerce a mesma função, mas a prótese não tem vida. Se eu colocar uma perna aqui, botar uma prótese aqui, eu vou conseguir andar. Mas o sangue não vai correr sobre a prótese. A vida não vai jorrar sobre a prótese. Amado, muitas vezes a gente está aqui e a gente está com prótese. A gente vem para a igreja para fazer uma função, para tocar um instrumento, para falar alguma coisa, para ler uma palavra, para limpar, para arrumar as cadeiras. Mas e a vida? Cadê o sangue de Cristo correndo nas tuas veias? Cadê o sangue de Cristo manifestando na tua vida? Não é possível que você se conforme em viver de uma maneira que não agrade ao teu Deus. Não é possível que você consiga viver de uma maneira que o sangue de Jesus não se manifeste na tua vida. Não é possível. Amados, até quando a gente vai vir para a igreja, a gente vai viver uma vida em que a gente só exerce uma funçãozinha, em que a gente tem um contato totalmente superficial com Deus? Superficialidade, amado, é superficialidade. É por isso que aquele povo não entendia, porque eles estavam no superficial, eles só tinham olhar com o carnal, eles olhavam com o pão. Ah, para com isso, não é sobre pão, não é sobre dinheiro, não tem nada a ver com isso. A gente esquece, já foi falado sobre isso, a gente esquece que somos seres eternos. Sabe o que quer dizer que você é eterno? Faz uma comparação. Imagina quanto tempo uma pessoa vive, vamos lá, no máximo, sei lá, 100 anos, 100 e poucos anos. Compara isso com a eternidade. Peso de 100 anos perto de uma eternidade. Gente, é 0%. Só que a gente se apega muito à vida que a gente vive aqui. A gente se apega muito à vida que a gente vive aqui. E a gente esquece que depois daqui tem uma outra vida para a gente viver. E aí, amado, você é em Cristo, mas a vida que a gente vai viver depois daqui depende da vida que a gente está vivendo agora. Esse é o problema. Talvez eu acredito assim, se alguém tiver uma visão diferente, tudo bem. Mas eu acredito que a vida que a gente vai viver depois daqui depende do que a gente está vivendo aqui agora. Cara, se você está salvo, se você está liberto, eu acho que a tua vontade é de salvar todo mundo. A tua vontade é de espalhar o amor para Deus, todo mundo fala assim, ó, eu vou ser salvo, eu quero que você seja salvo também. Eu sou liberto, eu quero que você seja liberto também. Eu sou curado, eu quero que você seja curado também. Vem comigo, vamos caminhar, vamos andar, vamos ver, vamos andar com o teu sangue de Jesus nas nossas veias. A gente tem que parar de ser prótese e exercer apenas função, começar a ter vida, ser membro do corpo. Membro. Como eu falei, a multidão estava entendendo isso. A multidão não estava entendendo. E aí fala para Jesus, olha só, Moisés derramava pão do céu. Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai manifestar para a gente? Jesus fala assim, olha só, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que me dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e veio ao mundo. E aí a multidão falou assim, falei para tu que era só falar com Jesus ainda sobre o pão. Ele acabou de falar sobre o pão, pô. A gente não queria pão falando com ele. Então, Senhor, aí fala para o Senhor, dá para a gente esse pão. Esse pão aí que sacia a fome de todo mundo, dá para a gente. Eu quero comer esse pão, eu quero pão. A gente foi, dá esse pão aí. Aí Jesus fala para ele assim, ó, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, nunca terá sede. Aí a multidão escuta isso. A multidão fica louca. E Deus ficou assim, pelo amor de Deus, você é o pão da vida, você que veio do céu, não é o filho de José, de Maria? Não é o carpinteirozinho? Você é o pão do céu. Jesus falou, eu sou o pão do céu. Aquele que não comeu da minha carne, aquele que não comeu do meu sangue. Assim, vocês comeram da minha carne, vocês têm que comer do meu sangue. A multidão fala, pelo amor de Deus, você quer que a gente coma a tua carne? Como é que eles estavam cegos, como eles não entendiam?
incredulidade daquele povo, mas era tão grande que a falta de fé era tão grande que começou a contagiar até mesmo daqueles que andavam com Jesus e com seus discípulos. Vamos ler João 6,60, a partir do 60. Nesse contexto, Jesus tinha falado que era o pão da vida para eles. E a palavra de Deus vai dizer assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportar? Sabendo que em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus, ele lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecera se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada do que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram-se. Mas a gente tem que ter cuidado. Muito. 1 Coríntios 10, a palavra vai afirmar assim para a gente: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mateus 24, 12 diz: devido ao crescimento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas é interessante que o termo é muitos, não é todos. E eu acredito que aqui tem pessoas que o amor não vai se esfriar, aqui tem pessoas em que o amor vai se manter, aqui tem pessoas que realmente querem se conectar com Deus, querem viver uma vida ao lado do Senhor, querem se relacionar com Ele verdadeiramente. Porque aquela palavra, amados, era tão pesada, era tão dura. Jesus falou: eu sou o pão. Os discípulos começaram a ouvir isso. Alguns ouviram aquilo, as pessoas que seguiam Jesus falaram: meu Deus, como dura é essa palavra, como pesado é essa palavra, como é que alguém pode suportar algo assim? E afastaram, largaram e apostataram. Mas mesmo naquele ambiente de incredulidade, que até contagiou aqueles que eram os escolhidos, até os discípulos, havia ali 12 permaneceram. Os íntimos, os escolhidos por Jesus, que permaneceram, conectados, permaneceram. E aí no versículo 67, Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir embora? Está todo mundo metendo o pé já? Está todo mundo largando? A minha palavra é dura, ninguém quer seguir o caminho da cruz. Ninguém quer perder a própria vida para me seguir. Vocês também não querem, não? A oportunidade é agora. É melhor meter o pé. E aí Pedro vai dizer uma coisa para Jesus, que para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro e os 12 sabiam quem Jesus era. Pedro e os 12 estavam realmente conectados com Deus. Eles sabiam que não existia palavras como aquela palavra de vida eterna. A minha vida é eterna. E as palavras vinham de Jesus. Eles eram íntimos de Jesus. Eles não tinham uma conexão com Jesus que era uma conexão superficial. Não, eles tinham uma conexão com Jesus que era uma conexão íntima. E amado, deixa eu falar uma coisa para você: as exigências de Deus são para os íntimos. Ah, mas é porque o outro não faz, eu tenho que fazer, Deus. Por que o outro não... Amado, é você entende? É você. Então as exigências de Deus são para você. E é pesado. Já é responsabilidade, mas é para você. Porque você está conectado com Deus. Você é íntimo de Deus. Aquela palavra, aquela revelação, ela foi pesada de carregar para a maioria, impossível de carregar para a maioria. Mas para Pedro e para os 12, não, eles permaneceram. É isso que eu desejo de gente para nós. Uma conexão realmente íntima com Deus. Que a nossa conexão com Deus não seja feita de
linha barbante, não, coisas que se quebram facilmente. Mas a gente passa por muitos problemas na nossa vida, muitos. Mas seja sincero, se você acredita de verdade, você está conectado com Deus. Em algum momento Deus te abandonou, não? Em algum momento Deus não foi contigo. Para pra pensar. A gente passa por momentos de dificuldade muito grande. Mas Deus não nos abandona. Graças à misericórdia, graças a Ele, Ele está ali conosco. E não tinha como, gente. Pedro conhecia Jesus. Pedro conhecia tanto Jesus, ele andava tanto com Jesus, ele era tão íntimo de Jesus. Vocês conhecem muito bem a passagem que Pedro nega Jesus, mas quando você tem esse nível de conexão com Cristo, não tem como. As pessoas começam a reconhecer Jesus em você. Porque por mais que ele dissesse na boca, não conheço. Você fala que nem ele, cara. Você anda que nem ele, o teu comportamento, a maneira que você age, as suas ações, tudo lembra ele. Como é que você fala que não conhece? Você é uma cópia dele, cara. Não conheço. Amado, o que eu quero que fique para você é que a gente precisa estar realmente alicerçado. Que não tem vida para a gente, não existe gente, não existe vida para a gente longe. Sem estar conectado com Deus, mas uma conexão verdadeira, uma conexão íntima, uma conexão que não se quebra facilmente, uma conexão que resiste, porque a gente precisa estar com os nossos alicerces firmes em Deus. A gente precisa estar com os nossos alicerces firmes em Deus. Jesus, eu vou terminar, porque já falei que Deus me vou falar assim. Quando Jesus pergunta aos 12, Jesus faz o teste para eles. Muitas vezes Jesus também faz isso. E as nossas respostas têm que estar sendo positivas. As nossas respostas têm que estar sendo afirmativas em relação ao que Deus tem falado conosco. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, a se conectar com Deus, a falar com Deus nesse momento. E eu vou estar orando pela sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço grandemente. Porque Tu és Deus grande em misericórdia, Tu és Deus grande em amor. Porque, Senhor, Tu não dá aquilo que nós merecemos, mas Tu usa de graça e de misericórdia para conosco. Deus, nós sabemos que longe de Ti não há lugar para nós. Nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos que só Tu tens, Senhor, tudo que precisamos, Pai. E o que nós precisamos, Senhor, é estar alicerçados em Ti. O que nós precisamos, Senhor, é estar conectados realmente contigo. É que o Teu sangue flua em nós, é que o Teu sangue flua em nossos corações, é que a Tua presença flua em nós, Pai. Não queremos estar, Senhor, conectados a Ti de qualquer forma. Não queremos, Senhor, estar ligados a Ti e aliançados contigo de qualquer jeito. Nós precisamos, Senhor, entender o peso que tem de servir e fazer isso da maneira correta, Pai. Ó Deus, atrai nossos corações a Ti. Atrai os nossos corações a Ti, Senhor. Não permita que nos afastemos, Senhor, de Ti. Mas queremos permanecer, por mais que a multidão vá embora, por mais que os nossos amigos vão embora, por mais que os nossos pais não entendam, que a gente venha permanecer, Senhor, fiel à Tua palavra, fiel aos Teus mandamentos, fiel aos Teus serviços. Não podemos viver longe de Ti.
Ó Deus, eu oro por corações que te desejem no Espírito em verdade. Por corações que anseiam pela tua presença. Que querem sair do superficial. Que querem entender, que querem conhecer você mais e mais. Que querem entrar em um nível mais profundo. Sair da beira da piscina, sair da beira da praia. Que querem se afundar, submergir em ti, Senhor. Que estão dispostos a perder a vida por ti, Senhor. Que estão dispostos a sacrificar, Senhor, por ti. Que estão dispostos, Senhor, a deixar tudo por ti. A sacrificar a sua própria vida por ti, Senhor. A conexão que tu quer de nós, Pai. Precisa que nós morramos, Senhor. Precisa que nós deixemos tudo de lado. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por amar mais os nossos interesses e que amar a tua vontade. Perdoa por não amar mais aquilo, Senhor, nossas ambições, Senhor. E esquecermos, Senhor, do propósito que tu tem para nossas vidas. Perdoa, Senhor, porque a gente não sabe pedir. Ó Deus, que o teu Espírito Santo invada o nosso ser. Que o teu Espírito Santo invada o nosso coração. Que o teu Espírito Santo invada a nossa mente. Nós não conseguimos viver sem ti. Porque nós somos dependentes de ti. Flua dentro de nós. Flua como um rio de água viva. Porque nós precisamos de ti. Manifesta a tua glória pelos corações. Eu lhe peço. Te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, mais forte, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, amém. Você recebeu essa palavra, querido? Que bênção, né? Nós vamos, já estamos finalizando o nosso culto. Esperava vamos ensaiar de novo. Calma aí. Nós já estamos encaminhando para o final do nosso culto. Eles são tão espontâneos. A gente vai fazer, só que como de costume, a gente, na parte da nossa oração, também nós tiramos a nossa oferta. Eu lembro de um texto, agora eu não lembro o endereço completo do texto, mas com certeza, algum capítulo de Mateus no começo, ali, capítulo 2, de repente, onde os magos, os astrólogos, aqueles reis, vão até Jesus e oferecem, se prostram dentro da casa, diferente do que os pastores veem, dentro da casa eles oferecem ouro, incenso e mirra. Eles falam que vão lá adorar. Aí eles levam ouro, incenso e mirra. E aí, essa relação tem a ver com aquilo que eles sentiam de que era a adoração, aquele símbolo de adoração. O ouro era para a realeza, dizendo, Jesus é o rei desse lugar. O incenso é porque tinha a conexão religiosa com os sacerdotes da época também, que queimavam incenso e dizendo a ele, o Senhor é o intercessor, é o caminho por onde a gente se religa ou se conecta ao Senhor, a Deus Pai. E mirra, sabendo da preparação de Jesus como o sacrifício vivo que seria imolado como cordeiro para preparar a sua morte. Um bálsamo, né? Então, cada um deles, ou mais, com certeza poderiam ter mais pessoas, eles estavam ofertando aquilo que eles ouviam e viam que se representava Jesus na vida deles. Eles entendiam, o Senhor é rei, merece a honraria de rei. O Senhor é sacerdote, merece a honra de sacerdote. O Senhor merece a honra daquele que é o sacrifício vivo e vai fazer com que a gente se religue e se reconecte a Deus. O que o Lucas disse aqui, nós honramos aquilo que Ele é e não somente as bênçãos de suas mãos. Amém, Deus? Então, se você quiser, hoje, nessa noite, se você quiser ofertar, você pode erguer a sua mão aí. Nós vamos passar. Já passaram? Não, ainda não. Já passaram? A gente vai passar os envelopes. Já estava? Caraca, muito forte. Sou muito rápido. Então, coloque aquilo que você sabe de gratidão dá ao Senhor. A gente, na palavra de oferta, faz o quê? Aquela questão que Paulo disse: você não pode fazer isso de qualquer forma. Então a gente prepara o seu coração para falar, isso aqui também faz parte da sua adoração, louvor, pregação, mensagem, tudo isso é um completo daquilo que a gente presta em homenagem ao nosso Deus, amém? Então nós vamos orar e que você fique à vontade aí para
ofertar e continuar adorando o Senhor por meio das suas ofertas. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, por tudo que nós ouvimos e entendemos aqui da Tua palavra. Nós estamos nessa atmosfera realmente muito, mas muito boa. Nós temos a Tua revelação a nós, sabe, no nosso espírito, assim como a Tua palavra diz, que o Teu Espírito, sabe, se revela no nosso espírito e confirma que somos Teus filhos. O Senhor tem revelado cada dia mais essa paternidade que o Senhor deseja, os Teus desígnios, os Teus propósitos, e nós queremos corresponder a isso. Não somente aqui alguma coisa que faça com que retorne para a gente, mas doar mesmo, dar, sabe, entregar. Nós queremos ser semelhantes a Ti nisso, que entrega sem reservas, que dá sem reservas. Então, nós demos nosso tempo, estamos dando ainda nosso tempo, damos as honrarias das nossas bocas, sabe, nós louvamos, damos glória ao Senhor, mas também entregamos oferta no Teu altar, entregamos, sabe, o dízimo ao Senhor, nós devolvemos o dízimo ao Senhor. Nós somos jovens e sim, nós não estamos aqui presos a nenhum tipo de amarra, de dinheiro, de qualquer coisa que nos coloque, sabe, em metade diante do Senhor. Nós estamos inteiros, por completo. Então nós estamos aqui dando, doando, sabe, ofertando, entregando, Pai. Então eu peço que o Senhor abençoe a cada um deles, a cada pessoa que está aqui nesse lugar, também aqueles que não têm para ofertar nessa noite, mas que já entregaram e sempre têm entregado tudo no Teu altar, que o Senhor, sabe, sustente a vida de cada um dos Seus servos, Pai. Nós abençoamos, sabe, a casa, a família, sabe, a vida profissional dos Teus filhos, sabe, a vida relacional dos Teus filhos. Nós temos a consciência de que o Senhor já está derramando das Suas bênçãos sobre todos eles, Pai. Em nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Sabe? Só vou chamar a baterista, porque o meu baterista teve que dar uma saída. É Jéssica o nome dela? Amém, irmãos? Quero convidar vocês a ficar de pé. Congresso lindo. Infelizmente eu não vou estar aí amanhã, porque tem culto da igreja, né? Senão eu ia estar. Vamos adorar agora e agradecer, finalizar. Agradecer ao Papai do Céu pelo dia maravilhoso. E é isso aí. Vamos lá, gente. As palmas. Calma aí. Isso aqui não foi ensaiado, não. Puxa aí, Exato. Puxa aí, que o Gabriel tá todo torto. Puxa aí. Vai. Valeu, então. Isso aí. Dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Dia e noite e dia.
feliz? Amém? Foi abençoado nessa noite? Amém! Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Vamos encerrar esse culto, mas antes a gente vai dar alguns anúncios. Pode ficar em pé mesmo, você vai embora em pé, ninguém vai sentar, então vamos demorar. Beleza? Senhor. Dá 2 minutos aí para você refletir isso aqui. Puxado. Tá bom? Maluco. Isso mesmo. Galera, sem palavras, Deus fez algo maravilhoso. Deus continua abençoando vocês, tá? Nós amamos a vida de vocês. Voltem sempre. Nós temos muita alegria em poder conhecer mais uma família. Acho que eu vim conhecer vocês, né? A gente não conhecia. A galera não conhecia. Vamos devagar. Galera da Mava. Estamos juntos sempre. Quanto tempo eu não vou lá, Jéssica? Pô. Deus abençoe, tá? Amamos vocês. Galera da JTNI. Amanhã prepara uma oferta específica. Gente, amanhã é o nosso último dia. O pastor Vinícius vai estar pregando de manhã. Meu Deus, muito forte! Eu estarei à noite e juntos estaremos aqui para entregarmos o melhor para o nosso Deus. Beleza? Então, tem EBD? Tem EBD com o nosso professor Vinícius e os adolescentes com a nossa professora Lorena. Beleza? Mais algum recado, Cacá? Não, eu tô aqui. Que isso, que oração é essa? De que tem? Meu Deus, Roberta! Bota aí, bota aí o acampamento. Meu Deus, acampamento. Sempre lotado. Posso dar essa música, não? Tem uma paradinha muito legal. Gente, olha só, nosso acampamento aqui vai para o acampamento da Glória a Deus. Que isso, Natália? Glória a Deus? Tudo bem. Gente, nosso acampamento, já estamos em reta metade. Não, mas metade, não. Na metade, beleza? Então, se você não pagou ainda, pague. É muito importante, beleza? Muito baratinho. São 4 dias, café da manhã, almoço, janta, quarto, claro, na grama. Mas assim, piscina, a galera que foi na última sessão passada por causa da pandemia, né? Foi muito legal o acampamento, a gente está sentindo falta de algumas pessoas. Então, você tem que pagar o acampamento, porque senão você não vai. Não vai. Eu ia até expor, mas depois dessa palavra, eu vou constrangido, então eu não vou expor o irmão que não pagou. Forte. Mas Deus está te vendo. Não fica. Tô falando como você tá disfarçando, tá dando pro lado. Beleza, gente? Então procure a gente, Laís, Michelle, minha esposa, linda, tá vencendo. Mais algum recado pra gente acabar? Vimos encanto. Até vimos encanto, a gente fala amanhã. Amém? Você está feliz? Amém! Eu queria que você desse um abraço à pessoa que está ao seu lado e ela assim, cara, eu te amo demais. Vai, é muito bom estarmos aqui juntos. Que Deus continue abençoando. Amém? Queremos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse encontro. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que serviram aqui com muito amor e temor. Deus, muito obrigado por essa reunião incrível que tivemos aqui, pelo poder do teu Espírito Santo ministrando sobre nós. Aleluia. Senhor, pedimos que o Senhor possa nos abençoar ainda com a tua presença, que possamos nutrir essa palavra, que possamos, ó Deus, nutrir a semente que recebemos nessa noite, nesse encontro. Que possamos voltar para nossas casas em paz, na sua santa e gloriosa presença. Glória a Deus. Nos dê um bom final de dia e que amanhã possamos começar a sua semana na tua presença, cada um dentro da sua comunidade de fé, reunidos em família, em algum lugar. Que o Senhor possa continuar sendo nosso Deus, que possamos olhar para o Senhor sempre, em todas as circunstâncias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós te amamos demais. Continue sendo nosso Deus, nosso Pai. Que o Espírito Santo fique com a gente até a sua volta. Amém? Damos sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja pode dizer amém? Amém! Deus te abençoe e vai com Deus.